pela Rádio Metropolitana AM 1090, o programa A Voz do PCD. Apresentação de Luiz Marinho e Antônio Nelson. A Voz do PCD, um programa especial para pessoas especiais. Boa tarde, ouvintes do programa A Voz do PCD. Um bom domingo para vocês, uma boa tarde, né? Esse horário do programa pós-almoço, aquela preguicinha maravilhosa, sabe como é que é? Estão sintonizados com a gente aqui. Mandar um abraço para a galera de Campos que nos assiste, nos ouvem, né? E nos assistem também, que pode assistir pelo site da rádio, Metropolitana 1090 AM, aqui do Rio de Janeiro. Bancada maravilhosa, mais um programa especial para pessoas especiais. Especial porque somos amigos, não por deficiência, não por nada. Isso transforma esse programa especial, dando voz e luz aos invisíveis. O único programa do estado do Rio de Janeiro que fala sobre pessoas com deficiência. Aqui não fala de autismo, não fala de todos. Todos são incluídos. E aqui, ao meu lado, meu amigo Antônio Nelson. Show de bola, Luiz. Recebendo aqui com muito orgulho, uma satisfação imensa. Era um desejo nosso aqui ter no programa aqui alguém que falasse sobre, né, a galera do surdo, intérprete de Libras. Então estamos recebendo aqui Isadora Moraes. Falei certo? Certo. Boa tarde. Pedagoga pela UERJ, especialista em educação de surdos pelo INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. Proficiência e habilitação em ensino de Libras pela Universidade Federal de Santa Catarina. Caramba, só vi gente especial aqui nesse programa, cara. Muito me honra te receber aqui, entendeu, Isadora? Eu que agradeço. É uma satisfação imensa receber você aqui, a gente falar um pouquinho sobre educação de surdos, desmistificar um pouquinho essa questão. Então, a gente começa um programa especial hoje. Amigo Antônio Nelson. Fazer as inscrições, né, o Luiz? Aí, garoto. Boa tarde a todos que estão assistindo aí. Isadora, obrigado por estar presente. Do meu lado direito tá a Isadora, com um brinco vermelho, aqueles brincão mesmo que você vê do espaço, né? Um colar também vermelho e ela está com a camisa preta, pulseira também vermelha, né, Isadora? Isso. E, na verdade, ela tá toda de preto, né? Esse cabelo, né, enrolado, toda bonitona, toda chique. Cuidado, Anderson, cuidado, meu irmão. Fica de olho, hein? Anderson, um abraço, irmão. Obrigado por ter liberado a sua esposa para vir no nosso programa aqui, A Voz do PCD. Do lado dela, Luiz Marinho, com a camisa do programa A Voz do PCD, a camisa amarela, né? Tampando o relógio, não sei o que tá escondendo o relógio, porque o relógio dele é grande pra caramba. Pra não ficar preocupado, né, com a hora. Com a hora. E do lado dele, Antônio Nelson, que vos fala, também de relógio, camisa do programa. Aliança que pode ser vista pela lua, assim como o nosso amigo Alessandro. Tô com saudade dele. Tá fazendo falta, Alessandro. Cadê você, Alessandro? Vem com tudo, meu irmão. Agradecer ao Romeu Fox, sem ele nada disso seria possível. Nosso amigo Geraldo. O Geraldo, ele pintou a sobrancelha, você sabia disso? Eu não reconheci ele hoje não, cara. Ele tá sem chapéu. Geraldo de sobrancelha feita, pintada, eu acho sem que chapéu. você está equivocado. Isadora, essa brincadeira... Nossas redes sociais, irmão. Eu vou falar sobre a gente. Essa brincadeira aqui é pra quem tá do outro lado dar uma relaxada e, né, o programa ficar mais leve. A Voz do PCD Instagram, A Voz do PCD TikTok, A Voz do PCD YouTube, Romeu Fox. Show de bola, vamos com tudo, Luiz. Rapaz, no meio de Copa do Mundo, sabe como é que são as coisas, né? Programa especial, você estar aqui de amarelinho. Canarinho, né? Só cuidado para não proibir, hein? Então, Isadora, você que está aqui nos dando prazer, a honra da tua visita aqui, para quem está acessando pela primeira vez aqui o nosso programa, a gente brinca de dar voz e luz aos invisíveis. A gente quer trazer aqui uma história de superação. Quem está do lado de lá achando que a vida acabou, porque tem uma deficiência, seja ela qual for, descobriu agora, está passando pelo período de depressão, a fase do luto, né? Da descoberta que laudou que o filho é autista, que o filho tem síndrome de Down. E falar em síndrome de Down, não posso esquecer, mandar um abraço para nossa amiga Fernanda. Fernanda, saudade de você. Saudade do nosso B, nosso garoto propaganda. Nosso garoto propaganda. B Delícia. Fernando, um abraço para você.
Estão torcendo muito, orando por você. Essa fase vai passar. Pode ficar tranquilo, minha amiga. Nós estamos juntos. Aqui, todo mundo que vem nesse programa vira nossos amigos, entendeu? A gente se corresponde, a gente se fala, vira uma grande família, entendeu, Isadora? Então, receber você aqui é um prazer imenso. Abrir espaço para você se apresentar para o nosso público. Fique à vontade, use o microfone da rádio à sua disposição. Eu que me sinto honrada pelo convite e agradeço a vocês a oportunidade. Como vocês já falaram, meu nome é Isadora. Eu sou professora, eu leciono para o primeiro segmento do ensino fundamental em 2 redes públicas de ensino. E nessa minha jornada como educadora, na primeira escola que eu comecei a trabalhar, numa escola da rede privada, eu me deparei com uma aluna surda. Mas nem a escola tinha me contado que ela era surda, ninguém tinha me contado, naquela época eu nem sabia a nomenclatura correta, porque antigamente, nos textos, né, de alguns anos atrás, você vai encontrar o termo surdo-mudo. Mas esse termo não se usa mais. Esse termo não é aceito pela comunidade surda. Né? A comunidade surda olha esse termo como uma forma ruim. Porque surdo-mudo, mudo é aquela pessoa que não tem direito à fala. E o surdo se considera uma pessoa de direito de fala. Ele fala pela sua língua, a língua brasileira de sinais. Então, por isso que nos documentos atuais, a gente não tem mais a nomenclatura mudo. Mudo serei eu e você se porventura a gente tiver algum problema nas cordas vocais e perder essa capacidade de proferir a voz. Mas as pessoas surdas, elas têm voz. Alguns até oralizam, conseguem falar da forma como a gente fala, utilizando a língua oral, e outros surdos não conseguem ter essa capacidade de utilizar a língua oral, mas podem falar por meio da língua brasileira de sinais aqui no Brasil, né? Estamos falando do Brasil. Então, eu comecei a trabalhar numa escola da rede privada, ninguém me contou, foram os próprios alunos que me contaram. Tia, na época, deve ter utilizado o termo mudo, essa menina é muda. Eu falei, na época, eu que nunca tinha visto uma pessoa surda na minha vida, né? Há uns anos atrás a gente não tinha inclusão, a gente não tinha acessibilidade dentro das escolas, então eu, professora recém-formada, nunca tinha visto uma pessoa com alguma necessidade, né? Não surda. E esse menino falou, ela é surda. Eu falei, olha o respeito. Ela é surda. Eu falei, olha o respeito. Ele puxou o rosto dela, colocou a mão na boca dela e falou, você não é surda? Aí a menina sacudiu a cabeça. E na época eu não sabia o que fazer. Eu falei, pode sentar todo mundo, acabou. Porque eu não tinha o que fazer, eu não sabia como me deparar com aquela situação. E foi essa menina, que na época era um 5º ano de escolaridade, ela que foi me ensinando o que é ser surdo. Na verdade, ela é surda, oralizada, então ela faz leitura labial, mas ela tinha vergonha da voz dela. Ela, com 16 anos, ela não colocava a voz dela porque ela tinha vergonha. Mas ela conseguia conversar olhando para você, fazendo o que a gente chama de leitura labial, porque ela é oralizada. E ela que me ensinou o alfabeto manual, ela que me ensinou um pouquinho do que é ser surdo. Mas, como a gente estava no meio de pessoas ouvintes, e a gente só tinha aquele momento da escola, rede privada, e ela estava atrasada por quê? Porque naquela época, as escolas não aceitavam pessoas surdas. Nós que somos da Baixada Fluminense, eu sou da Baixada Fluminense, estou bem distante aqui do centro do Rio, né? Para a gente chegar ao centro do Rio de ônibus se leva mais de 2 horas, então ela tinha que estudar na Baixada. E as escolas não aceitavam ela. Algumas com desculpa de que não tinham preparo para receber, mas o pai dela falou que ela estava há anos sem estudar, porque nenhuma escola aceitava a filha dele. E ele chegou na direção daquela escola e falou aos prantos que ele queria colocar a filha dele para estudar, porque ele ia pagar para a filha dele estudar, mas ele queria alguma escola que aceitasse. Então a escola aceitou ela, sem contar para a professora que ela é surda. Acredito que na época eles também acharam que eu pudesse rejeitá-la, né? E não tive nenhum problema. Eu fui tentar descobrir com ela como ensinar uma pessoa surda. Mas essa é uma prática de mercado, vamos dizer assim. Você traz alguns temas na sua fala, por exemplo, o mudo, né? Não é uma terminologia utilizada mais. É igual o PCD, né? Antigamente era PNE, portador de necessidades especiais. Só dizer para mim, necessidade especial que eu tenho é de ir ao banheiro. Isso é uma necessidade especial. Você não pode... Tem que ir. Não tem jeito. Então, adotou-se o termo PCD. O Sul também é sua nomenclatura. Então, a gente vem passando um processo de transformação, de adaptação com a realidade, né? E, então, você vê que como é
diferente isso. Então, a iniciativa do programa de dar voz aos invisíveis é mais ou menos isso. É trazer para discussão. Né? Sempre está lá e ninguém fala, ninguém comenta por uma situação ou um empenho particular de alguém que se depara, né, com uma situação igual a essa, cria uma empatia com o assunto e vai pesquisar e vai trabalhar e se especializa, igual a gente encontra você aqui. Para isso ter um programa, para a gente falar, contar essas histórias, ouvir essa tua história, esse teu relato, você não tem noção do quanto é importante para a gente isso aqui. Os nossos ouvintes que estão do lado de lá, ouvindo, estão se identificando com você, aprendendo com você aqui, com a gente, né, levando essa informação. Esse é o nosso objetivo aqui, só levar informação, abrir espaço para todo mundo. Aqui ninguém é grande entrevistador nem nada. A ideia do programa é exatamente essa, trazer pessoas que possam levar relato de superação, de conhecimento de causa, como é que as coisas funcionam, para orientar quem está do lado de lá, precisando de uma informação, né, que está o filho sendo rejeitado na escola, ainda tem muita gente fora da escola, as escolas ainda não são inclusivas como deveriam ser, você é melhor do que a gente para falar sobre isso. Então, se tinha essa expectativa muito grande para falar do assunto do surdo. Era muito importante a gente debater isso aqui no programa, estava faltando essa fala. Já tivemos um surdo aqui, mas eu vim falar dele, da situação dele, ele é barítono. Felipe, um abraço, meu irmão, saudade de você, vou marcar uma nova rodada aqui com você, estamos com saudade de você. Então, essas questões que o programa trata, esse objetivo, só tem esse objetivo. Não tem mais nenhum ali, que trazer pessoas que trazem história de superação, de conhecimento de causa, de fala objetiva, que vai levar informação. Um domingo desse, a pessoa está do lado de lá querendo informação. A gente compete com o horário do futebol. Verdade, então a gente tem que trazer informação de verdade. Foi um desafio que fizeram a gente também na abertura do programa. Né? Deram esse horário a gente aqui, que é horário que ninguém quer competir, só quer falar de futebol, e a gente encarou esse desafio e, graças a Deus, tem uma audiência razoável, respeitada do programa, entendeu? Então, é muito prazeroso fazer esse programa. Sai cá com uma satisfação enorme para fazer isso aqui. Não é minha profissão, eu não sou, né, radialista de profissão, mas faço aqui com muito gosto, muito prazer. Sou pai de uma criança com síndrome de Mihara, meu filho tem síndrome de Kawasaki. Depois eu explico. Luiz, o que eu fiquei até emocionado aqui é que botaram uma criança na sala dela e, olha só, ela foi ensinar a criança, na verdade a criança que ensinou ela. E isso que é superação, entendeu? Superação não só da criança, mas também dela. Porque ela foi humilde ao ponto de aprender e hoje ela está passando o que ela aprendeu para todos. Até que ainda não chegamos lá, ela tem um curso, né? Ela se especializou tanto, né? Se apaixonou, acreditou, por essa criança. Sim. E aí ela acabou montando um curso. Né? Mas isso é um papo pro próximo. Vamos voltar nesse próximo bloco, dar uma saidinha rápida, respirar, tomar uma água, a gente se refazer aqui, eu conversar com o Geraldo aí sem chapéu, tá meio estranho hoje, e a gente já retorna aqui com Isadora Moraes. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis, todos os domingos às 17 horas na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, programa especial para pessoas especiais. Agradecimento ao meu amigo Edivaldo Fonseca, da corretora Ser Presente, nosso amigo, nosso irmão que está sempre conosco aqui. Agradecer o presidente Paulo, que cede esse espaço da rádio para a gente aqui, poder botar o programa no ar. Né? Isso é bom. Rádio Metropolitana, a rádio da inclusão, primeira rádio a abrir as portas para o público PCD. Então, a gente tem que ser verdadeiro com as coisas, com as pessoas. Não é isso, meu amigo Antônio? É verdade. E lembrando que a Rádio Metropolitana, ela é nível Brasil, ela não é só estado do Rio de Janeiro. Né? Mandar um abraço pro pessoal da Bahia. Ah, sim, se não mandar um abraço, a gente apanha na rede social. Pessoal de Campos, né? O pessoal de Campos fala comigo direto no Facebook. Sim. Eu fico muito grato, obrigado aí pelo carinho. O Facebook é meu particular, mas as pessoas acabam entrando lá e falam sobre a Voz do PCD e eu atendo com o maior carinho. E fora o Instagram. Manda um abraço à nossa amiga Marcelina, lá de Belo Horizonte, Minas Gerais.
A Marcelina ela teve aqui no programa uma superação monstruosa, muito maior, na minha opinião, muito maior da mãe dela do que até dela. E aí tu fala assim, como assim? Pô, mas quem tem a deficiência é ela, mas a mãe dela foi tudo na vida dela. Uma família pobre, tinha paralisia cerebral, ela não falava, não andava, só ficava babando, né? E a mãe não tinha recurso. Então saiu do interior para aprender fisioterapia, técnicas, para aplicar nela em casa. A mãe também com pouca instrução, família sem grana, a mãe fez todo esse sacrifício. Hoje Marcelina é uma para-atleta, anda, legal, fala, que legal. Está cursando o terceira faculdade. Terceira legal. Faculdade, então... Marcelina, um beijo no seu coração, meu amor. Uma história assim absurda, teve aqui, passou a tarde com a gente aqui, foi um prazer imenso receber essa garota aqui. Então, o programa é bom com essas coisas, mas vamos voltar. Aqui vamos o nosso voltar. tudo aqui. Isadora, o programa é seu. É seu. A gente veio para te ouvir, as tuas histórias. E como é que foi com essa menina? Essa menina já cresceu, né? Hoje ela é mãe, tem 2 filhos, trabalha, não conseguiu completar o ensino médio, porque ela ficou depois mais uns anos sem estudar, porque naquele ano essa escola fechou, Ela se matriculou numa escola privada que a recebeu, mas a escola, por questões financeiras, fechou. E aí, naquela época, a gente não tinha rede social e perdi o contato. A professora sem trabalho. Mas no mesmo ano, eu fui chamada por uma rede municipal na Prefeitura de Nova Iguaçu. Graças a Deus. E a Prefeitura de Nova Iguaçu deixava você escolher qual escola. Eu já estava estudando a questão da pessoa surda, já estava fazendo o meu TCC da graduação, como alfabetizar pessoas surdas, porque eu quis buscar, então, como é essa aquisição de língua. Falei, vou escolher, então, uma escola de educação especial. Falei, será que tem? Tinha uma vaga numa escola de educação especial em Nova Iguaçu. Para professor. A gente sabe disso, né? É verdade. Nova Iguaçu tem um centro de educação especial, Paul Harris. Hoje, né, tem alguns anos que eles fazem uma inclusão às avessas. Eles receberam turmas de alunos que não têm deficiência. Começaram a receber alunos que não têm deficiência. Numa escola que era só especial, eles começaram a receber alunos que não têm deficiência. Né? Foi uma inclusão ao contrário. Sim. E aí essa escola tinha professores que eram psicólogos, essa escola tinha uma sala de pediatria, essa escola tinha dentista, né? Eu ainda tenho contato com muitos professores e educadores que trabalham lá. E lá, novamente, me encontrei turmas de alunos surdos. Eu não fui lecionar para uma turma de alunos surdos, mas aí tinham várias pessoas surdas na escola e fui buscar estudar mais, porque eles queriam falar, queriam se comunicar, né? Eles têm uma atividade grande lá. E logo no ano seguinte fui chamada para uma outra rede de ensino. Aí tinham vagas específicas para turmas de alunos surdos. De novo, apareceu na tabela de vagas surdos. Eu falei, eu vou para lá, já estava estudando. Eu costumo dizer que nada é por acaso, né? Porque a menina entrou na vida dela. Não foi nem ela que entrou na vida da menina. Entrou e não saiu mais. Né? Entrou e não saiu mais. Você tem contato com ela até hoje? Tenho. Eu fiquei alguns anos sem encontrá-la. E depois que eu já estava fluente em língua de sinais, depois que eu me tornei intérprete, porque aí eu fui fazer curso de Libras, depois eu fui fazer extensão em tradução e interpretação, fui fazer especialização em educação de surdos, e aí eu já estava buscando toda essa área. Um dia, sem querer, encontrei essa moça na rua. Mas eu já conhecia tantas pessoas surdas que eu já não... Quando ela parou e falou comigo, oi, eu comecei a sinalizar e ela até afastou o corpo assim pra trás. Aí eu me toquei. Quando ela me conheceu, eu não sabia Libras. Então, ela se espantou, porque uma pessoa surda falou comigo, eu imediatamente comecei, oi, tudo bom? Quanto tempo? Aí ela falou, como você aprendeu Libras? Aí eu... Me lembrei. Aí eu falei, eu aprendi Libras por causa de você. Falei, seu nome tá nos meus textos, eu falo de você. Porque eu aprendi Libras por causa dela. Sim. Aí ela, então, você dá aula. E aí ela se matriculou de novo para terminar de estudar, né? Educação de jovens e adultos já. Ela voltou a estudar porque a gente se encontrou. E ela voltou a juntar com você? Aí ela foi para uma turma, né, legal. EJA, de Educação de Jovens e Adultos. E foi participar comigo de um projeto de alfabetização e letramento para surdos, que a gente tem lá no município de Magé. Esse projeto é da prefeitura e eu trabalho no projeto. Então a gente tem uma turma que qualquer surdo do município que esteja matriculado na rede de ensino, ele pode participar dessas atividades no contraturno.
Então essa moça foi porque o surdo, ele está na sala de aula, mas muitas das vezes ele passa anos tendo dificuldade com a língua portuguesa. Porque na sala de aula não dá para o professor ensinar a ler com a mesma estratégia. Um professor que trabalha com uma turma de ouvintes. O professor tem 20 crianças ouvintes. Tem um surdo, 2 surdos, 3 surdos. A metodologia que o professor utiliza para essas crianças ouvintes é qual? Normalmente é o método fonético, que a gente conhecia antigamente do B com A. B com A faz Ba, B com E faz B. Mas para a pessoa surda, essa sílaba, ela não tem significado. Então a gente trabalha com a pessoa surda com o mínimo significante, que é a palavra. Então é uma coisa que tenha que ter um significado palpável. Eu falei caneca, eu posso mostrar uma caneca, eu posso pegar uma caneca. Eu construo uma imagem dessa caneca. Né? Porque o surdo, ele constrói, essa comunicação dele é visual. O surdo utiliza uma língua que a gente diz que é uma língua visogestual. Então ele se comunica pelo campo visual. Ele constrói a sua língua a partir desse campo de comunicação que ele tem. Então como é que essa criança surda vai aprender a ler numa estratégia de ensino que ela é voltada para um método fonético que parte dos sons que você ouve, do mínimo que você ouve. Só que esse surdo não ouve. Então a professora ensina que ba, dá para escrever bala, bola, né? O B com a bola. Só que esse surdo não ouve esses pedacinhos, então não tem uma lógica. Essa construção silábica, essa família silábica, para a pessoa surda não tem uma lógica. E aí a gente trabalha com campos semânticos, quando eu vou trabalhar com surdo. A gente está na época do futebol, então eu trabalho com os alunos surdos o quê? Aí a gente vai falar de coisas que tenham a ver. Bola, trave, uniforme, chuteira, campo. Então você vai falar, mas essas palavras não têm um radical semelhante. Não, mas elas têm uma ligação semântica. Eles têm significado, eles compartilham significados. Então, por isso, o surdo vai associar. Mas então eu trabalho com campo semântico, como se fosse um curso de língua. Uma língua inglesa, língua espanhola, língua francesa. E o surdo aprende a língua portuguesa como segunda língua. Igual quando a gente se inscreve num curso de línguas. Só que essa pessoa surda, ela precisa ter 2 línguas. Ela precisa da língua brasileira de sinais e precisa da língua portuguesa na modalidade escrita, porque está na legislação isso. Né? A língua de sinais não substituirá o parágrafo único da Lei de Libras. Está lá no finalzinho da lei. A língua brasileira de sinais não substituirá a língua portuguesa na modalidade escrita, somente na escrita. Ou seja, se o surdo não quiser falar a língua oral, ele tem direito, ele não é obrigado. Por isso que não se usa o termo mudo. Porque antigamente, a pessoa surda, se não oralizasse, e aí eu vou falar muitos anos atrás, mas se alguém quiser pesquisar, vai encontrar documentos que provam isso. A pessoa surda, se não oralizasse, ela não podia trabalhar, ela não podia casar, ela não podia herdar herança, ou não podia votar. Se ele não fosse oralizado, ele não podia herdar herança da família dele, porque ele não conseguia proferir as palavras tal qual o outro ouvinte, né, reconhece. Então, por isso que os surdos não utilizam mais a nomenclatura mudo. Porque eles falam, só que falam pela língua brasileira de sinais. Não queria que falasse? Então fala. Só que fala em libras. Isadora, Olha quanta coisa, hein, é verdade, é muito importante isso e ela traz muita informação. Todo mundo acha que é fácil. Pode fazer o curso de Libras e já estou representando o surdo. Isadora, eu queria que você desse uma fala para as mães, né? Que tem muita mãe que tem e às vezes não fez o curso ainda. Mas qualquer pessoa pode aprender, né? Eu queria que eu olhasse para aquela câmerazinha ali e aí falasse pra mãe, né? Pô, mãe, leva, ou vai, né? Às vezes a garota também não é surda, mas não conhece, né? Porque a mãe nunca levou, ou nunca entrou numa escola. E aí eu acho que a hora é agora, né? Com uma especialista mas antes dessa fala, Ah. você está no seu relato aqui, tanta informação, Isadora. Muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada. Era uma curiosidade enorme que eu tinha sobre isso. Todo mundo acha que é só fazer um curso de Libras. Ah, vou ali ter um cursinho ali em tal lugar, fazer Libras, e já vou começar a ganhar um dinheirinho por fora, né? Como intérprete, já sabe salário, já sabe tudo, então todo mundo tem um curso lá na Fundec em Caxias, mandar um abraço lá para os amigos de Caxias. Cara, abrir um curso de Libra lá é um horror conseguir uma vaga, todo Sim, mundo quer. verdade. Que tá pensando em ser logo intérprete, lógico, né? Quando a esposa do atual presidente ainda
discursou em Libras, né? Quebrou o protocolo lá, isso trouxe uma repercussão muito maior, trouxe uma visibilidade para a causa, e isso teve um apelo muito grande, aí começou a se cobrar o direito, tem que ter o intérprete ali, ele usando essa questão, então trouxe uma visibilidade muito grande para a causa, mas as pessoas não sabem de direito. Então você traz informações aqui, eu estou aqui olhando você falar, e cara, minha cabeça está assim, viajando legal, e é muito importante, entendeu, Antônio, essa situação do programa, a tua informação aqui que a gente não ouve em lugar nenhum. A gente não tem acesso a lugar nenhum com essas informações, com a tua clareza que você passa aqui. Muito obrigado por essa tua fala. A gente vai dar mais uma saidinha rápida e vamos voltar com esse depoimento para as mães. Mães, fiquem atentos, o programa hoje está super especial com Isadora Moraes, professora e intérprete de Libras. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Programa A Voz do PCD. A apresentação, Luiz Marinho e Antônio Nelson. Programa A Voz do PCD. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Estamos de volta com o programa Voz do PCD, programa especial para pessoas especiais porque somos amigos, dando voz e luz aos invisíveis. Hoje aqui com informação de Isadora Moraes. Isadora, não tem palavra para dizer da tua presença aqui, as informações que você traz aqui para a gente, realmente como se ganhasse alguns anos de... Isadora é fera, né, Luiz? E antes que eu faça a fala para as mães que o Antônio pediu do bloco anterior, eu queria fazer uma pergunta. Você foi se especializar, objetivo teu, pessoal particular. Você não acha que seria importante que a universidade começasse a ter esse olhar dessa formação dos pedagogos, professores? Então, hoje, todo o curso de licenciatura, mas os outros cursos têm como eletiva. Todo o curso de licenciatura e fonoaudiologia tem a disciplina de Libras. Alguns têm 1 semestre, alguns têm 2 semestres da disciplina de Libras. Então, a minha filha está na graduação e ela puxou a disciplina de Libras como eletiva. Mas a disciplina é 1 semestre. Você quer ser fluente numa língua. Uma língua tem uma imensidão de vocábulos. Um curso de inglês, se você foi nos conhecidos, né? Você faz pelo menos 3 anos de curso, no mínimo. Né? Tem outros cursos aí famosos que são de 5 a 9 anos para você ser fluente na língua. E a pessoa vai dizer que vai chegar lá no outro país e sempre vai se deparar com dificuldade para o uso da língua viva no cotidiano. Então, um semestre de Libras é para te dar uma noção do que é a língua. Mas se eu precisar me comunicar, se eu trabalho no hospital, se eu trabalho numa delegacia, como eu já precisei para a delegacia, ajudar a pessoa surda. Como é que aquela pessoa que está lá emocionada, chorando, vai se comunicar se preocupando em falar devagar por conta da sua dificuldade com a língua? Então, se eu quero ajudar uma pessoa surda, para eu ser fluente, não vai ser só 6 meses, né, 1 ano, que é a formação básica que a universidade dá. Que a universidade dá como formação básica. Se a pessoa, de fato, se interessar na língua, como eu conheço gente que fez 1 semestre, se interessou, aí vai buscar um curso da língua para ter fluência. E vai fazer 2 anos de curso e vai perceber que precisa buscar mais para ser fluente. Você até falou da esposa do então presidente. Ela mesmo, quando deu uma reportagem, ela falou: eu não sou intérprete. Eu estudo Libras. Ela comentou que ela é parente, ela tem um tio surdo, mas ela falou: eu não sou intérprete. Pô, o intérprete tem que ter uma fluência tal que eu possa fazer a versão voz da pessoa surda, a pessoa surda está sinalizando e eu estou aqui falando, né, em língua oral o que ele está falando, e vice-versa. Então, eu tenho que ter proficiência para andar nas 2 línguas. Então, 6 meses, a pessoa não vai aprender uma vastidão de conteúdo, de conhecimento de uma língua. Filosofia, política, história. Em 6 meses não dá para aprender uma língua, né? Então, assim, a universidade dá esse pontapé. Ela já dá esse pontapé. Mas se a pessoa quiser ser especialista na língua, hoje no Brasil a gente tem os cursos de letras Libras. Né? Tem letras que você se faz português, inglês, espanhol. Aqui no Rio de Janeiro é pela UFRJ. Na UFRJ tem universidades privadas que já oferecem.
né? Mas no Rio de Janeiro a gente tem na UFRJ curso de Letras Libras. Ele conta com vários professores surdos. Tem mestres e doutores surdos. Então, a pessoa que se matricular nesse curso, ela vai ter aula com professores ouvintes, mas ela também vai ter aula de linguística com educadores surdos. Mas tem muito pouca divulgação, né? Se você não traz essa informação aqui... E eu estou atento ao mercado público, estou sempre, né, a gente pesquisando, procurando, e não sabia dessa informação. Acho que por isso a gente resolveu abrir um programa para levar informação, não chega até as pessoas. Né? Tem gente com muita dificuldade que não sabe onde ir. Tem muita gente hoje, vou dar um exemplo para você, meu próprio. Estou sempre olhando para você, eu também faço leitura labial. Eu tive uma equipe de som, trabalhei muito tempo, som muito alto, próximo do som, eu perdi o retorno. Eu não sei a intensidade da minha voz. Às vezes falo alto demais, às vezes falo baixo demais. Sabe como é que eu regulo isso? Olhando para você, olhando para as pessoas que eu falo. Sente da pessoa o seu tom de voz, aí eu consigo me regular. Se eu não tiver essa troca, eu não sei em que altura está a minha voz. Então eu tenho um problema de surdez. Pela expressão do outro, né? Entendeu? Muita gente passa por isso. Eu conheço muita Sim. gente que faz leitura labial e não se considera com problema de deficiência. E Entendeu? tem vergonha de falar de uma coisa que é tão comum. Uma vez uma mãe falou pra mim que o filho dela tem 8 anos e ela ia desistir do filho dela. Ela falou, vou desistir. Como desistir de buscar por ele. Eu falei, por quê? Porque parece que ele não tá fazendo a parte dele. Eu falei, mãe, no caso do filho dela, o filho dela ele é surdo. Então ele não tem nenhuma deficiência física e nem cognitiva. Eu falei, mãe, teu filho tem 2 pernas, 2 braços, teu filho anda, seu filho joga bola, seu filho mexe no celular, seu filho é surdo. Eu falei, qual é a questão? Né? Ela estava aos prantos, ela já estuda Libras, ela já está buscando, né? Porque você falou sobre... Fala para as mães, né? Realmente, se a mãe tem um filho surdo... Então fala. Isadora, Perdão. Lisa. Eu conheço mães, eu estava falando com eles antes da gente voltar. Tem mães que não conseguem se comunicar com seu filho surdo porque demoram a aceitar que o filho é surdo. Só que essa demora não pode passar o período crítico de aquisição de língua. Uma pessoa, seja ouvinte, seja surda, existe cientificamente um período crítico de aquisição de língua, que vai dos 3 aos 6 anos. A gente acredita que qualquer pessoa deveria estar falando sentenças, seja em Libras, seja na língua oral, até os 3 anos. Dos 3 aos 6 anos é a fase crítica. E aí, seu filho não está falando. Hoje, no Brasil, né, a gente tem 2 caminhos. Ele poderia fazer um implante coclear, que alguns médicos aconselham, mas eu gosto de falar que o implante coclear ele não é um milagre. Então, tudo na ciência é 50%. Você pode fazer um implante coclear e, por diversas questões, essa pessoa surda não falar. Mas, independente de fazer ou não fazer um implante coclear, até os 6 anos a gente precisa que esse sujeito esteja falando uma língua, seja oral, seja de sinais, para que ele não tenha um déficit de conhecimento de mundo. Então, para qualquer criança, você fala, olha, não vai ali que é perigoso... Olha, fala baixo, que é porque aquela pessoa está triste hoje. Se você não tiver como passar essas informações do cotidiano para uma pessoa, ela vai, a partir dos 6 anos, se comparado com os outros, ter um déficit de conhecimento, de leitura de mundo. Então, às vezes as pessoas... mas será que ele não tem uma deficiência intelectual também? Não. Muitas das vezes, a pessoa surda, pode ser que seja um surdo que tem outras questões. Né? Então, tem surdo que tem paralisia cerebral, tem surdo que é Down, tem surdo que é autista, tem. Mas muitas das pessoas surdas são somente surdas. Ou seja, tem um cognitivo perfeito, preservado, como o meu e o seu. Se o seu filho é surdo e ele, então, tem um cognitivo perfeito, preservado, como o meu e o seu, ele anda, ele brinca, ele joga uma bola, o que ele precisa? De uma língua para se comunicar, para entrar na escola, adquirir conhecimento... para você poder se comunicar com o seu filho, explicar o que está acontecendo na família, né? Para conversar tudo que você aprendeu, passar para essa criança. Para quem não conhece, está ouvindo o nosso programa, a Nova Deficiência só tem empatia com a causa, o que seria um implante coclear? O implante coclear, a gente tem 2 tipos de aparelho. A gente tem o AC e o IC. O AC ele é um amplificador.
Então, eu tô perdendo a audição, ou a pessoa vai ficando mais velha, vai perdendo, ela coloca aquele aparelho que fica pelo lado de fora, que é o AC. Ele é um amplificador. Ele aproveita o resíduo auditivo. Toda pessoa surda tem resíduo auditivo. Ah, mas ele não me ouve. O médico disse que ele é surdo profundo. Ele é surdo profundo, mas ele tem resíduo auditivo. Todo surdo tem resíduo auditivo. Então, ele ouve, às vezes, uma porta batendo, um carro, uma buzina. Ele ouve alguma coisa. Ele não ouve a voz humana, porque o nível de decibéis da voz humana é muito leve. Então, não contempla a audição dele. Tá, aí a mãe, não. Eu quero investir numa tecnologia maior. No governo, hoje, no Brasil, já há muitos anos tem. A pessoa pode implantar pelo governo. Ela vai fazer um implante coclear. É uma cirurgia na cóclea. Então, é uma cirurgia, vai, né, aqui próximo da gente, no Sudeste, tem no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Né? Então, a mãe precisa se deslocar para lá, mas o governo custeia essa cirurgia. Coloca um aparelhinho que fica dentro da cabeça. E aí, depois que o médico considera que o corpo já aceitou esse aparelhinho, ele vai usar um aparelho do lado de fora, que os dois se conectam por um ímã. Ah, vai tomar banho de piscina. A criança tira esse aparelhinho, guarda na caixinha. O aparelho de dentro tá lá na cabecinha dele e é para funcionar em torno de 100 anos. Se tiver tudo perfeito, o aparelho perfeito. Mas tem que todo ano ir lá no Hospital das Clínicas para avaliar o funcionamento desse aparelho, né? Para ver se ele está funcionando adequadamente conforme deve ser. A rede privada oferece, mas a rede pública também oferece, se a pessoa quiser. Só que colocar um implante coclear, ele não te dá a 100% de certeza que seu filho vai falar oralmente. Então, independente de seu filho falar, porque tem mãe, não, mas o médico falou pra mim que eu não posso ensinar língua de sinais pra ele. Isso ainda hoje, em 2022, a gente ouve. Isadora, esse encaminhamento para esse tipo de cirurgia, isso é feito, na verdade, claro, é um médico e tal, mas geralmente a professora ou professor, porque a gente vê muito disso, é que encaminha, né? Ele que fala, olha, seu filho, porque ele tá no dia a dia, e aí o médico dá uma avaliação e manda, seria isso? Não. Vamos guardar essa resposta. A gente vai dar mais uma saidinha rápida pro breakzinho aqui. Sempre que eu chego lá... E volta com a pergunta do doutor. Hoje eu tô crítico com ele hoje. Eu tô achando que... Eu não tô achando que é você, eu tô achando que é o Geraldo. Vamos dar uma saidinha rápida aqui, a gente já retorna de novo com Isadora Moraes. Programa A Voz do PCD, dando voz aos invisíveis. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Sintonize. Programa A Voz do PCD. A apresentação, Luiz Marinho e Antônio Nelson. Programa A Voz do PCD. Todos os domingos, às 17 horas, na Rádio Metropolitana AM 1090. Estamos de volta com o programa Voz do PCD. Isadora, a hora passa muito rápido aqui. A gente fala isso toda hora, as pessoas não acreditam. Você começa, parece que vai ser cansativo, né? Quando você depara, já está no último bloco. Já chegamos ao último bloco, finalizando o programa. Agradecer aqui a presença do meu amigo, meu irmão Amir Napoleão, nosso futuro vereador da cidade do Rio de Janeiro. É um prazer imenso sempre receber você aqui, meu irmão. Pode ter certeza disso, que essa casa é sua. Nós somos visitantes na sua casa. Rádio Metropolitana tem a sua cara. Entendeu? Obrigado por estar sempre junto com a gente aqui. Antônio, a gente saiu fazendo uma pergunta. Eu fiz a pergunta da seguinte forma. Ele tem sequela de Covid, mas ele esquece. Não lembra ainda, irmão? Não, eu esqueço. Eu tive Covid e aí eu esqueço algumas coisas. Eu já esqueci carro em algum lugar. E aí... o que Não, então, o que acontece? O médico, ele encaminha, né? Mas geralmente é a professora ou professor que dá essa deixa para poder a mãe levar até o médico e o médico encaminhar para fazer esse tipo de cirurgia. Seria o professor que identifica. Na verdade, na questão da surdez, como há muitos anos a gente já tem o teste da orelhinha, a surdez é identificada normalmente nos 6 primeiros meses, 1 ano. Em tese, se a mãe fez o teste da orelhinha, ela descobre cedo que a criança tem a surdez. O IC, que é o implante coclear, o ideal é que ele seja feito até os 6 anos, por conta dessa fase crítica. Sim. Mas nós, ouvintes, se porventura um dia acontecer algo e nós perdemos a audição, pra gente é mais indicado o IC.
Por quê? Porque você tem uma memória auditiva. Você já ouviu, além dos sons, além das palavras, você ouviu que isso aqui é um barulho de xícara, você ouviu que isso é um barulho de uma unha arranhando na mesa. Então, você ouviu os sons e sabe identificar os sons. Então, nós, adultos, né? Ou quem já foi ouvinte. A criança, 6 anos, 7 anos, já foi ouvinte. Perdeu a audição, ela vai fazer esse implante e ele vai ser normalmente muito bem aceito. Porque essa criança tem uma memória auditiva. Mas vai ter que fazer acompanhamento fonoaudiológico por muito tempo. Agora, a pessoa que não tem memória auditiva, ou melhor, a pessoa que ela tem surdez pré-linguística, ela é surdo antes de adquirir a língua oral, ela não tem 100% de certeza que o implante coclear vai ser, né, passível de dar a ela competência para a língua oral. Ou seja, eu conheço pessoas surdas que implantaram e não utilizam a língua oral, utilizam a língua de sinais. E não conseguem perceber algumas coisas simples do dia a dia. Ou seja, o implante coclear não foi frutífero para aquela pessoa. Então, eu sempre aviso as mães. O teste da orelhinha quando é bebê, descobriu que é surdo. Tem ainda falas antigas e equivocadas que dizem que a pessoa não pode aprender língua de sinais. Porque senão a criança não vai querer falar. Se ele aprender língua de sinais, não vai querer falar. Mas isso é uma fala equivocada. O mundo fala com essa criança 24 horas. O rádio tá aqui e fala. A televisão fala com ele. Se você frequenta alguma religião, as pessoas daquele espaço falam com ele. Então, a influência que ele tem da língua oral está sobre ele 24 horas. Se essa criança tiver condições para falar a língua oral, ela não vai falar? É claro que ela precisa ir para fono, para ajudá-la. Mas dizer que se ela usar a língua de sinais, ela não vai querer falar? Você pode aprender 2, 3 línguas? Por que essa pessoa surda não pode falar a língua oral e a língua de sinais? Então é bom que as mães saibam, porque tem muita mãe que vai estar ouvindo o seu programa e ela vai, não, mas o médico falou para mim que se meu filho aprender a língua de sinais, ele não vai querer falar. Isso é uma fala equivocada. Ele está com essa família o tempo todo. Isadora, esse programa não é mais nosso, é seu também. Você traz informações aqui com uma clareza, né, de conhecimento, um discernimento enorme. Eu tenho uma vizinha que acabou de descobrir que os 2 filhos menores são surdos. Um de 7 e um de 3 anos. Minha esposa é advogada previdenciária, inclusive já conseguindo benefício para o mais velho, está conseguindo para a mais nova, e ela não sabia nada sobre isso. Eu estou com 7 anos, ela não sabia que ele era surdo. Brinca normalmente com as outras crianças, joga bola, quando está jogando bola na escolinha do Flamengo, o garoto joga bola pra caramba, o garoto, índiozinho, bonitinho pra caramba, desse tamanhozinho, esperto, ativo. Aí, foi no hospital fazer um exame qualquer, aí identificaram que ele era surdo. Nem a família em casa sabia, os vizinhos, os amigos, ninguém. Porque normalmente a pessoa surda, ela é mais atenta. Não só aos sinais, né? Não tô falando de língua de sinais. Mas ela é atenta ao meio ambiente. Chegou alguém e fala, as mães, não, mas ele me ouve sim. Aí eu falo, mãe, você chama ele pra comer. Mas você faz algum gesto naquele momento. Vamos comer. Vamos tomar banho, porque tá na hora de... Você se movimenta. O seu corpo se mexe. Né? O corpo fala. Então a criança te observa. Legal. Quando ela tá mexendo na bolsa, é porque tá na hora de ir pra escola. Ela começou a mexer nos cadernos, é porque eu tenho que me arrumar. Então ele observa o meio e essa criança é esperta. Se essa pessoa é surda, somente surda, ela não tem nenhum comprometimento cognitivo. Ou seja, como esse menino, joga a bola, brinca, é esperto. Isso que você falou, Isadora, é verdade. O mundo fala. Quando eu dirigia táxi em Copacabana, e eu não falo inglês, mas eu conseguia falar com os caras em inglês. Eu levo eles pra tudo que é lugar. Aí, um exemplo, porcão. Realidade. Mas entendeu? Então, assim, então o corpo realmente ele fala, entendeu? E aí eu tô querendo fazer essa brincadeira já há um tempinho, sim? Tá? Então, tá muito sério o programa. Tá muito. O pessoal do outro lado tem que sorrir um pouco. E aí, o que eu percebo? O que você falou realmente é verdade. A mãe, ela tá sempre fazendo algum gesto. E a linguagem, pelo pouco que eu tô estudando, também é muito gesto, é mais gestual do que o próprio o abecedário, né? Vou só te peço perdão de corrigir sua fala. Uhum. Hoje no Brasil a gente não fala, não só no Brasil, não é linguagem de sinais, é língua de sinais. A língua ganhou status de língua. Por quê? Linguagem, os pássaros têm uma linguagem, uma estratégia para se comunicar, os golfinhos têm uma linguagem. Então o ser humano, ele tem no seu cérebro o campo da linguagem.
É no campo da linguagem que a língua vai ser assimilada, vai ser desenvolvida. Então, a criança tem competência para a linguagem. Bom. Né? Mas ela precisa adquirir uma língua. Então, esse menino, ele entende a linguagem do dia a dia, da casa dele, da família. Mas ele precisa aprender uma língua. Como é que essa criança vai aprender a ler se ele não tiver uma língua assimilada? Como é que essa mãe vai contar para ele as necessidades quando ele ficar adolescente? Que a mãe tá pensando hoje dentro de casa. Já me buzinaram aqui, no meu ponto eletrônico, que você tem um curso, né? Eu fiquei curiosíssimo. E aprender, também quero fazer curso. E fale tudo no curso. A gente precisa falar mais vezes com você, entendeu? Realmente a entrevista é agradabilíssima. Nós estamos localizados em Piabetá, que é um bairro de Magé. Então, é um bairro comercial muito importante de Magé. Nessa questão de ver que tantas pessoas surdas precisam de intérprete lá na Baixada Fluminense, a gente tinha uma carência, tem ainda uma carência muito grande de profissionais que tenham fluência na língua de sinais. Seja no hospital, seja no comércio, seja no fórum, né, no conselho tutelar. São espaços, às vezes, para atender esse público e não tem. E as pessoas, às vezes, diziam: mas eu não tenho onde fazer. Mas só tem curso lá no centro do Rio. E a gente não tinha, nem nas cidades próximas, um curso de língua brasileira de sinais. E como eu já conheci, eu falei, todo mundo, Isa, me ensina. Falei, gente, então eu preciso de um espaço de ensino para que a pessoa possa aprender a língua. E eu sei também que é melhor quando você faz inglês, a gente fala, é legal aprender com nativo. Em língua de sinais, a gente não diz com nativo. É melhor aprender com uma pessoa fluente ou então com uma pessoa surda. Então, no nosso curso de Libras, que fica no centro de Piabetá, nós temos 3 instrutores surdos. Pode dar o endereço aqui, telefone de 4 contato, instrutores por surdos. favor. Então, eu tenho 4 professores surdos formados, além da minha pessoa, que sou fluente em Libras também. Então, a gente vai ter aula lá, quem quiser estudar Libras com a gente. Nós estamos localizados em Piabetá, na rua Maurício Marino, número 43. A referência é próxima a uma loja de material de construção. Essa loja de material de construção é na Rua Guarani. É muito próximo da rodoviária de Piabetá. A pessoa soltou no ponto final, né, na rodoviária de Piabetá, que é o centro comercial de Magé. A pessoa vai caminhar 5 minutinhos e vai estar no curso, que é Rua Maurício Marino, número 43. É um curso da língua brasileira de sinais. Então, a gente tem 4 módulos e mais um módulo excepcional, que é o 5º módulo, que é estratégias para tradução. Que a gente tem pessoas que já fizeram curso de Libras, mas estão desatualizadas, estão muito tempo sem estudar a língua. Então, nós temos uma professora, que também é professora no Instituto Nacional de Educação de Surdos, que trabalha conosco lá, surda, né, especialista como eu. Ela é uma surda e também é tradutora. Então, tem gente que não sabe, né? A mãezinha não sabe. Meu filho é surdo, ele pode virar um intérprete? Pode. Pode virar até tradutor. E a gente tem professores surdos e ouvintes lá no curso para quem quiser tanto se comunicar, como também para ser intérprete. Então, assim, tem muitas pessoas que fizeram curso conosco e já trabalham na área, porque há uma carência muito grande. Isadora, e qual é o horário, no caso do seu curso lá? Como é que funciona? É todo dia? Todo dia? Não, a pessoa vai estudar uma vez por semana e aí ela escolhe. Neste período, a gente tem turmas à noite, mas a gente também abre a possibilidade de ter em outros horários, né? Mas são 2 horas de aula uma vez por semana. Então, eu tenho turmas segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábados pela manhã. Então, a gente tem praticamente todos os horários que contemplam uma pessoa que está trabalhando. E nesse caso, dentro do curso, qual tem a um período? curso? Cada módulo são 6 meses. 6 meses. Então, a pessoa quer fazer o básico, porque ela só quer mesmo aprender o necessário para dar um primeiro atendimento. 6 meses. Com certeza, se ela estiver trabalhando num hospital, no comércio, ela consegue dar esse primeiro atendimento para uma pessoa surda com 6 meses de curso. Mas eu quero ser fluente na língua. Então, ela faz mais um módulo, que é o intermediário. Então, ela pode escolher. Eu quero fazer 1 módulo, 2 módulos, ou o curso completo, que são 4 módulos. No total, 2 anos de curso. Né? E aí, ela vai ter um certificado reconhecido como curso livre no Brasil. Então, a gente tem alunos que estudaram conosco, estão trabalhando e foram para outras cidades, né, com o nosso curso. A gente tem alunos que trabalham tanto na rede privada, como na rede pública,
de educação em outras áreas, né? Porque precisa de intérprete de Libras em todos os campos. E mais ou menos quantas pessoas no total já passaram lá pelo seu curso, uma base? Mais de 100 alunos. E assim, como é uma turma de língua, as turmas são pequenas porque eu preciso ter um contato no olhar. Sim. Então, cada turma são de 12 alunos. Legal. Eu Cumprir a minha mais de tarefa 100 aqui pessoas. de ser o cara chato no programa. Esse programa, a hora passa muito rápido, Isadora, mas muito. Cada vez eu me assusto com essa rapidez que passa. Estamos chegando já ao final do programa. Já, Luiz? Que isso? Já chegando ao final do programa. Que isso? Quero abrir o fundo da nossa rádio, do nosso programa, para você fazer as suas considerações finais, dar uma mensagem final para o nosso ouvinte. Com certeza, muito agradecido com as informações que você trouxe aqui. Vai precisar ter que voltar outras vezes. Já se sinta convidada outra vez. Suas redes sociais, no telefone. Tem um monte de gente que quer falar com você, quer ligar para você, tirar dúvida. Contato do curso, ele tem Instagram, é FM Multi. O nome do curso é FM Multi por quê? Não é uma rádio. É porque é Família Moraes Multiplicidade. Porque Como diria Jovem Pan, repita. FM Multi, cursos de Libras. Então a pessoa pode buscar Facebook, Instagram, FM Multi, cursos de Libras. Ou procurar as minhas redes sociais também, Isadora Moraes. Isadora Moraes nas redes sociais. Quer dar uma mensagem para o nosso ouvinte final? Acho que a mensagem mais importante, principalmente para a pessoa que tem um contato com a pessoa surda, que não viu que essa pessoa surda não sabe nenhuma língua, não teve contato. Eu conheço surdos com 50 anos que nunca aprenderam a língua brasileira de sinais. Ele precisa de uma língua a qualquer tempo. Então, quanto antes é o melhor para essa pessoa, para que ela possa exercer os seus direitos no mundo, para que ela possa ser cidadã, para que ela possa se defender. Então, assim, a língua brasileira de sinais, ela é uma língua completa, que dá a essa pessoa condições dela falar qualquer coisa. E ela não interfere na aquisição de outras línguas. Então, a pessoa surda, ela pode aprender outras línguas, seja oral, seja língua de sinais. Mas se você é mãe de uma pessoa surda, dê a ele a oportunidade de aprender a língua de sinais. E aprenda também para falar com ele, né? Porque eu conheço mães que não conseguem se comunicar com seu filho. Então, assim, aprenda a língua de sinais. Eu aprendi a língua de sinais, eu não tenho nenhum filho surdo. Eu não tenho nenhum parente surdo. Eu aprendi a língua de sinais por conta dos meus alunos que viraram meus amigos, que agora são a minha família, né? Tenho muitos amigos surdos. Então, se eu pude aprender a língua de sinais, eu acredito que você, que é mãe, que tem um filho surdo, com certeza vai aprender. E vai aprendendo junto com ele. Conheço muitas mães de surdos que viraram depois intérpretes de Libras, que até trabalham na área. Porque elas têm condições de treinar a todo tempo a língua, né? Maravilha. Isadora, você falaria para o nosso público, eu gostaria, né? Já está acabando, fazer uns sinais para o nosso público que está do outro lado, sobre o programa A Voz do PCD. Que além de ser voz, também tem gravado, tem imagem, vídeo. né? Tem imagem isso, também isso. na rede. Eu posso dizer, então, e vou fazer, né? A gente não usa a língua oral junto com a língua de sinais, mas para todos poderem acessar a informação, Entender, né? que eu me sinto orgulhosa e até a gente até tira o cordão, porque quando a gente vai interpretar, a gente não interpreta cheia de endereços. Porque o correto é eu não estar aparecendo, que vai aparecer a língua. Então eu não vou interpretar com brinco, com cordão. Mas então eu vou falar minimamente uma frase aqui em Libras, é que eu me sinto honrada de estar aqui nesse lugar, podendo falar um pouquinho do que eu conheço, que é a língua brasileira de sinais. Honrados estamos nós de receber você aqui, Isadora. O domingo feliz para mim, muito contente de receber você. Desde já estendo convite, você esteve aqui outras vezes participando aqui conosco. A gente tem uma necessidade grande de falar sobre a comunidade surda. A gente tem um respeito enorme por eles. E você trouxe aqui com uma clareza de informação, o discernimento que você tem, isso é muito salutar para a gente. Então, agradecendo ao ouvinte que estava aí até agora com a gente, recebendo Isadora Moraes, meu amigo Antônio Nelson, obrigado, irmão, pela parceria de sempre. Romeu Fox, nada disso seria possível sem você. Obrigado, Almir, pela presença. Geraldo, mais ou menos teu fã, não sou muito não, cara. Você sem chapéu, não te reconheço, mas... uma sobrancelha feita, pintadinha, ficou bonito. Um grande abraço a todos os nossos ouvintes da Bahia, do Distrito Federal, que está sempre
participando com a gente Pessoal aqui. de Auma, não esquece. E Auma, um abraço aí, galera. Galera do Complexo do Alemão, Complexo Doutorando, forte abraço a todos. Até o próximo domingo, até o próximo programa. Forte abraço, gente.